Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos mergulhar nos mistérios da maçonaria, uma sociedade que sempre despertou a curiosidade de muitos. Preparem-se para desvendar seus segredos, desde suas origens até seus rituais enigmáticos. Vamos separar o joio do trigo, os fatos da ficção e examinar criticamente os mitos que cercam a maçonaria. A maçonaria se apresenta como uma ordem antiga, com raízes que remontam às guildas de pedreiros medievais, aqueles mesmos que ergueram as grandes catedrais da Europa. Imaginem só, a Europa da Idade Média, com suas catedrais majestosas, erguidas por artesãos habilidosos. No entanto, a maçonaria como conhecemos hoje parece ter surgido em um período posterior, com a formação da Grande Loja de Londres em 1717. Alguns pesquisadores traçam paralelos entre seus rituais e os de outras sociedades secretas da antiguidade, como os Templários, por exemplo. Essa busca por uma linhagem ancestral revela o fascínio que a maçonaria exerce sobre a imaginação humana. Mas será que a história confirma essas origens ancestrais? Devemos analisar as evidências com rigor para entender a verdadeira história da maçonaria. A estrutura da maçonaria é comparada a um edifício, com diferentes níveis, como se fossem andares, representando os graus de conhecimento. No rito escocês antigo e aceito, um dos mais conhecidos, existem 33 graus, cada um com seus próprios ensinamentos e rituais. Começando como aprendiz, o maçom ascende a níveis mais elevados, como companheiro e mestre maçom, como se estivesse subindo uma escada de aprendizado. Cada grau representa um estágio de desenvolvimento moral e espiritual, guiado por alegorias e símbolos, como se a cada passo desvendassem um pouco mais os mistérios da vida. A hierarquia é essencial para a transmissão de seus ensinamentos e para a manutenção da ordem dentro da organização. Mas será que essa hierarquia é um sinal de elitismo ou apenas uma forma de organizar o conhecimento? Cabe a cada um analisar os argumentos e formar sua própria opinião. Adentrar um templo maçônico é como entrar em um universo simbólico rico e multifacetado, cheio de significados ocultos. É como entrar em um livro de enigmas. O esquadro e o compasso, por exemplo, representam a dualidade entre o material e o espiritual, a busca pelo equilíbrio na vida. As ferramentas do pedreiro, como o martelo e o cinzel, servem como metáforas para o trabalho interior que o maçom deve realizar, moldando seu próprio ser. Os rituais maçônicos, por sua vez, são frequentemente interpretados como um código de ética e moralidade, um guia para uma vida mais justa e fraterna. Mas qual o real significado desses símbolos e rituais? O significado dos símbolos e rituais é, em última instância, uma interpretação pessoal, um mergulho no autoconhecimento. A maçonaria se descreve como uma sociedade filosófica e moral que busca o aperfeiçoamento do homem, o crescimento interior. Seus ensinamentos, transmitidos oralmente e através de símbolos, não constituem uma religião, mas sim uma busca pela sabedoria. Um dos pilares da filosofia maçônica é a crença em um grande arquiteto do universo, uma força superior que conecta todos os seres. A busca pela luz, outro conceito central, representa a busca incessante pelo conhecimento e pela iluminação espiritual, como um farol que guia os navegantes. A maçonaria convida seus membros a uma jornada interior, a uma busca constante por aperfeiçoamento moral e espiritual, como se cada um fosse um explorador em busca de tesouros escondidos dentro de si. Seus ensinamentos servem como um guia, um estímulo à reflexão e ao desenvolvimento pessoal, um mapa para navegar pelos mares da vida.
Os juramentos e compromissos dos maçons são frequentemente envoltos em mistério e especulação, alimentando a imaginação popular. Críticos apontam para esses juramentos como evidência de uma sociedade secreta, com segredos obscuros, enquanto os maçons argumentam que eles fortalecem os laços de fraternidade, como um pacto de amizade. No contexto da maçonaria, os juramentos simbolizam o compromisso com os valores da ordem, como a honestidade, a justiça e a caridade. A confidencialidade dos rituais, por sua vez, serve para preservar a tradição e garantir a transmissão autêntica dos ensinamentos, como um tesouro passado de geração em geração. Mas será que essa aura de segredo é realmente necessária? A natureza secreta dos juramentos maçônicos gera desconfiança, mas é importante analisá-los dentro do contexto histórico e simbólico. Em última análise, os juramentos representam o compromisso com um código de ética e conduta, um guia para uma vida mais justa e fraterna. A maçonaria é dedicada a causas beneficentes, buscando aliviar o sofrimento humano e promover o bem-estar social como um abraço fraterno aos necessitados. Hospitais, escolas e orfanatos são exemplos de instituições beneficiadas pela generosidade maçônica, um legado de solidariedade. Os maçons acreditam que a filantropia é um dever moral, uma forma de colocar em prática os ensinamentos de fraternidade e compaixão, como um gesto de amor ao próximo. Além do apoio financeiro, os maçons se engajam em projetos sociais que promovem a educação e o desenvolvimento comunitário, semeando a esperança por um futuro melhor. Para os maçons, a filantropia é um ato de justiça social, um passo em direção a um mundo mais justo e igualitário. A ênfase na fraternidade e no serviço ao próximo serve como um farol de esperança em um mundo cada vez mais individualista. Um chamado à união e à solidariedade. A aura de segredo que envolve a maçonaria tem sido um terreno fértil para teorias da conspiração, como um romance de suspense. De teorias sobre o controle dos governos mundiais a supostas ligações com sociedades secretas milenares, a maçonaria é frequentemente retratada como uma força poderosa e sinistra, um enigma a ser desvendado. Mas será que a realidade é tão fantasiosa quanto a ficção? É importante analisar essas teorias com um olhar crítico, separando os fatos da ficção, o real do imaginário. Muitas dessas teorias se baseiam em interpretações distorcidas de símbolos maçônicos e documentos de origem duvidosa, como um castelo de cartas que desmorona com um sopro. Em vez de alimentar teorias conspiratórias, devemos reconhecer o papel positivo que a maçonaria tem desempenhado ao longo da história. Seus membros têm contribuído para a ciência, a arte, a política e a filantropia, promovendo os valores de liberdade, igualdade e fraternidade, construindo um mundo melhor tijolo por tijolo. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos caminhos da maçonaria, desvendando seus mistérios e enigmas. Exploramos seus símbolos e rituais e refletimos sobre seus ensinamentos esotéricos como se tivéssemos folheado as páginas de um livro antigo. A busca pela luz, como um constante aprendizado, nos convida a buscar o conhecimento, a verdade e a justiça, a construir um futuro mais fraterno e iluminado. Obrigado por me acompanharem nesta jornada fascinante. Que a busca pelo conhecimento e a chama da curiosidade continuem a iluminar nossos caminhos. Até a próxima!